Germano Campos Entrevista. Começa agora na RDP Internacional. Parece ser a receita infalível para o sucesso de quem dirige os destinos de um país: sexo e poder. Uma fórmula usada desde os tempos imemoriais na história portuguesa até à atualidade. E tudo vem descrito no livro A História Libidinosa de Portugal, de Joaquim Vieira. Muito bem-vindo de novo, Joaquim, à RDP Internacional. Já nos estamos a rir. Porquê? Porque este é um tema sensível, é um tema curioso, sobre o qual passas 900 anos em revista, não é? Mas em matéria de comportamentos sexuais e de poder, parece que pouco terá mudado. Não sei se é assim. Os instintos do homem, o homem no sentido genérico, não é? Homens e mulheres, mantêm-se os mesmos desde sempre, desde o aparecimento da espécie. Portanto, é natural que, no que respeita ao sexo e às práticas sexuais, ou pelo menos à apetência sexual, melhor dizendo, porque as práticas às vezes mudam, tudo se mantém como era desde sempre. E, portanto, ao nível do poder, que no fundo este livro aborda aquilo que foram as práticas sexuais dos detentores do poder, sempre houve o que eu direi as práticas mais ortodoxas, portanto o casamento, a moral tradicional, etc. Depois as práticas menos ortodoxas, tudo o que é feito fora desse âmbito convencional. E porquê esta curiosidade? Nunca ninguém se tinha lembrado de juntar o poder e o sexo e fazer disto uma história da história? Não, eu achei curioso porque aqui há uns 4, 5 anos, não sei bem, trabalhei num outro livro, num outro projeto sobre a história de Portugal e tive que ler, tive que estudar toda a história, a nossa história. Também abarcava a nossa existência desde a fundação, aliás, desde o viriato até aos nossos dias. E dessas leituras, desses estudos, eu cheguei à conclusão que o sexo tinha de facto uma importância determinante em muitos acontecimentos históricos. E ficaram pontas penduradas, se me permite a expressão? Neste ou no outro? Não, no outro. No outro. Não, porque o outro não era propriamente dedicado ao sexo, não é? Eu pensei, bom, isto só por si vale um livro, e depois de ter publicado outro livro, guardei esta proposta durante uns tempos, apresentei a um editor, Francisco Camacho, do Grupo Leia, e ele imediatamente disse, claro, evidentemente, isso vai ser um sucesso, eu quero publicar esse livro, e foi assim. E foi assim que tudo começou. A nossa dinastia primeira e a fundação da nacionalidade é baseada em quê? Um país nascido da bastardia? Chama a atenção para essa circunstância histórica, porque Portugal só existe para satisfazer o dote de uma filha bastarda de um rei de Leão e Castela, que era o Afonso VI. E, portanto, essa filha era a Dona Teresa, nascida fora do casamento, casada com o Conde Henrique, que vinha da Borgonha, e portanto... E que não tinha vergonha nenhuma. Não tinha vergonha nenhuma, exatamente. E portanto era preciso, de facto, o Dom Henrique tinha dado provas de maturidade, e portanto aquele casamento era um casamento que interessava também ao Dom Afonso VI, mas como era prática na altura, dar um dote em terras, em propriedades. E, portanto, o dote foi o Condado Portucalense. E foi aí que nasceu, daí, não é? Depois com o filho, Dona Teresa, Dom Afonso Henriques, que nasce o nosso país, Portugal. E, portanto, é de facto um país nascido de uma bastardia. Tu começaste a analisar a história de Portugal, então, a partir de um determinado ângulo. Surpreendeu-te a quantidade imensa de histórias à volta da cama? Exato. No tal outro trabalho que fiz, no tal outro projeto, eu, à medida que ia lendo, ia ficando, de facto, fascinado com as histórias de sexo com que deparava sempre, constantemente. E depois, ao analisar apenas a parte do sexo para este livro, eu concluí que realmente isto era um contínuo, não é? Que vai desde os tempos da fundação da nacionalidade até aos nossos dias, e portanto o interesse pelo sexo, o que é natural, digo mais uma vez, está sempre presente, e depois as histórias naturalmente decorrentes disso também. E eu acho que as pessoas, o leitor, o público, de uma forma geral, sempre mantiveram uma curiosidade por este tipo de assuntos. Aliás, vê-se no interesse com que, por exemplo, as pessoas acompanham a chamada imprensa cor-de-rosa, portanto, todas estas histórias do casa-descasa. O lado privado das figuras públicas. Das figuras públicas, e tudo isso sempre despertou uma expectativa enorme.
e querer saber o que acontece ou não acontece nos bastidores, espreitar para lá do buraco da fechadura, e portanto é um bocado isso que se faz com... o voyeurismo e o Big Brother ao mesmo tempo. Sim, porque há aqui um lado, eu tenho que reconhecer que há um lado voyeurista neste livro, portanto não nego isso, não vou agora aqui armar-me em puritano, mas ao mesmo tempo há um interesse histórico, porque muitos deste tipo de relações determinaram a história de Portugal, como por exemplo o nascimento da Segunda Dinastia, a Revolução de 1383, 1385, portanto há toda uma série de acontecimentos de consequência profunda para a história do país. E porque é que aparece os Filipes a dominar Portugal numa certa altura, passou agora a data da restauração, porque por uma questão de descendência previa matrimonial, que no fundo ia sempre ter ao Dom Afonso Henriques, porque o Dom Afonso Henriques praticamente é o pai, o avô, o bisavô, o tataravô de todos os nossos reis, todos os nossos monarcas, e por causa dos cruzamentos entre membros da realeza de Portugal e de Espanha, que era frequente, isso até deu problemas complicados do ponto de vista da consanguinidade. O Dom Sebastião, por exemplo, tinha, em vez dos tradicionais 16 bisavós, tinha só 8 bisavós, por causa dos casamentos entre primos, não é? Mas é apenas por causa disso que aparece o Filipe II, primeiro de Portugal, à frente do reino português, em certa altura, em 1580, apenas porque herdou, não foi porque conquistou, portanto não há uma conquista de facto, há uma junção de dois reinos sob uma única coroa. E, portanto, de facto, as relações sexuais sempre foram determinantes na história de Portugal, pelo menos em monarquia, porque a monarquia funciona dessa maneira, não é? Com as sucessões por via sanguínea, com as linhagens dinásticas e tudo isso. É claro que em república depois o sexo não assume a mesma importância, porque na república os dirigentes e os chefes de Estado, sobretudo aqui estamos mais a falar dos chefias de Estado, são escolhidos por outras formas. Mas apesar de tudo, a República também tem muitas histórias e, portanto, eu achei que valia a pena juntar as histórias da monarquia às histórias da República, no que ao sexo diz respeito. Mas olha, sem passar, obviamente, por cima das mil e uma histórias da nossa história em relação a este género de comportamentos, as pessoas, por ser muito mais recente, nos últimos 50, 60 anos, e muitas delas ainda estão vivas, felizmente, acham que o Salazar, por exemplo, não era assim um homem tão casto como se dizia. Acham com base até em conhecimento concreto de factos. Ele projetou uma imagem que era a imagem que lhe convinha para a opinião pública. Era casado com um país, não é? Casado com a nação. E, no entanto, em privado era uma coisa totalmente diferente e percebe, portanto, ele era um homem, não é? E, portanto, há muitas relações afetivas que o Salazar tem ao longo da sua vida já de governante. Eu falo daqueles casos que se conseguiu apurar. Não fui pioneiro dessa história. Recordo aqui o livro da Felícia Cabrita, As Mulheres de Salazar, que pela primeira vez desvendou muitos desses episódios. E depois houve uma minissérie na SIC, exatamente, A Vida Privada de Salazar. Mas de facto o que eu não consigo apurar com conhecimento de causa concreto, e tenho pena, é se alguma vez isso chegou a vias de facto, isto é, se Salazar tinha relações sexuais. Pode-se especular muito sobre isso, mas ninguém tem a certeza a esse respeito. Não há um confidente, alguém a quem ele tenha dito qualquer coisa mais profunda nesse aspecto? Não, que eu tivesse conhecimento, não. Era uma coisa que era mantida muito na reserva, de facto, da intimidade de cada um. O que eu sei é que, por exemplo, a Micas, que era uma das pupilas do Salazar, que vivia com ele, viveu desde os 6 anos de idade, e eu conhecia, e aliás até fizemos um livro conjunto, que no fundo eram as memórias da vida dela com o Salazar. Ela contava-me que, em relação à Christine Garnier, que era aquela jornalista e escritora francesa que veio em certa altura a Portugal para fazer um livro sobre o próprio Salazar, depois eles tiveram um caso, e portanto isso é conhecido, e um caso amoroso. Ela própria, Christine Garnier, fala disso nas suas memórias, e portanto isso manteve-se durante vários anos, e ele convidava a Christine Garnier para passar férias em Portugal em setembro, em cada setembro, portanto isso durou anos consecutivos, e as férias eram no Forte Santo António de Estoril, onde ele alugava e costumava passar aí férias nesse mês. E a Micas contava, que estava lá também, porque também estava de férias lá no Forte, contava-me que, ao contrário do que era habitual, que o Salazar mantinha sempre as portadas do escritório abertas,
quando estavam os dois juntos, ele fechava as portas do escritório. Portanto, isso é apenas um indício. Porque eu já disse e volto a repetir, porque eles na mesma cama não dormiam. Portanto, se havia sexo, não era durante a noite, cada um ia para o seu sítio. E, portanto, podia ser noutras circunstâncias, como nessa, por exemplo, no escritório. Mas prova provada, de facto, nada existe. Isso terá sido um choque para aqueles que guardavam do Salazar um homem casto, um homem poupado, não sei. E sem vida privada. Os epinos de Salazar também acho que não exigiam dele que fosse propriamente um santo, um frade, e frades também às vezes não eram para frades já prestavam Santo António, não é? Respeito, não é? Pois, exato. Mas penso que não terá beliscado propriamente a imagem de Salazar, e se calhar até poderá ter favorecido em certos aspectos, porque pode dizer, as pessoas que sempre apreciaram o Salazar podem dizer, pronto, aqui está a prova que o Salazar, no fundo, também era um homem como os outros. Era apenas um homem como os outros. Soube ter uma atitude perante a nação, que era a atitude que se diria a melhor. Pronto, isso estou a falar na perspectiva daqueles que sempre apoiaram o Salazar. Não sei se isso terá afetado propriamente a sua imagem. Se fosse um caso de corrupção, que se tivesse sido descoberto, isso era mais grave, digamos assim. Mas não é essa circunstância. Não foi este livro, A História Libidinosa de Portugal, vai até quando? Até a Francisco Pinto Balsemão? Que foi... Vai até José Sócrates. Vai até o José Sócrates. Sim. Mas Pinto Balsemão, há muita gente que não sabia que ele teve um filho ilegítimo, que também foi uma revelação nos anos 80. E recorde-se que Balsemão foi primeiro-ministro de Portugal a seguir à morte de Sá Carneiro. Pois, nessa altura eu não sabia ainda da existência desse filho. Aliás, quando ele foi primeiro-ministro, por sua própria iniciativa, foi publicado um livro para tentar reforçar um bocado a sua popularidade, a sua imagem perante a opinião pública. E nesse livro, que era amplamente ilustrado com muitas fotografias dele no meio familiar, nem no texto nem nas fotografias era referida a existência desse filho. Portanto, havia apenas 4, que eram os 2 do primeiro casamento e os 2 do segundo casamento. Primeiro um casal e depois outro casal. Entre um e outro, de facto, este filho, que era um filho clandestino, e que o Balsemão quis que a mãe, que por acaso era filha também natural, portanto não era filha de casamento, também natural do presidente da Câmara Corporativa da altura, portanto estamos a falar ainda do regime do Estado Novo, o Spic Pinto, que era uma figura muito conhecida do salazarismo, o Balsemão quis que a mãe, que a futura mãe, portanto na altura a namorada, não é, quando engravidou, que ela fosse abortar, e pagou-lhe uma viagem à Suíça, com tudo, portanto, todas as despesas, passagem aérea, despesas que ela fizesse lá, alojamento, etc., incluindo a verba para pagar o aborto na clínica. E isto foi apenas resultado de um mero acaso, porque quando ela lá chegou já estava atrasada 2 semanas em relação ao período legal em que o aborto era permitido na Suíça. Aqui, como se sabe, portanto, era proibido na época. E foi proibido mesmo depois do 25 de Abril e durante alguns anos, bastantes. E foi apenas fruto desta circunstância que resultou depois o tal filho, não é? Porque, entretanto, o Balsemão ainda fez outras tentativas para ela abortar, em Londres, e mesmo aqui em Lisboa tentou procurar uma médica que lhe fizesse isso, mas a Isabel Spic Pinto, como ela se chamava e chama, entendeu que queria ter o filho. E queria ter o filho contra a vontade do pai, do Balsemão, e portanto isso deu origem, depois do nascimento da criança, a uma guerra judicial complicada entre ambos, entre os pais, porque ela quis obrigá-lo a reconhecer a paternidade ao Balsemão e ele recusou. E foi perdendo sucessivos processos, julgamentos em tribunal, na primeira instância, e depois na relação, e depois no Supremo Tribunal de Justiça, e, portanto foi sempre recorrendo, à medida que ia perdendo. E por último, quando o Supremo decidiu que, sim senhora, que o rapaz, a criança na altura, era filho de Balsemão, mesmo assim ele recorreu para o pleno do Supremo, que era uma situação excepcional, em que se pede a reunião de todos os juízes conselheiros, todos, e eles têm que decidir então da causa. E quando finalmente isso aconteceu e o pleno entendeu que não havia razão para alterar a sentença, o Balsemão só aí é que foi obrigado judicialmente a reconhecer a paternidade. Mas este processo arrastou-se durante 7 ou 8 anos, porque a criança nasceu em 1971 e o Supremo só tomou a decisão final em 78.
no fim da década. E, portanto, isto atravessou a ditadura, o período do pré, o 25 de Abril, o pós-25 de Abril, a democracia, e, portanto, foi quase uma década inteira. Foi mais forte que tudo o resto. Exatamente. E, portanto, isto sempre se manteve, de facto, num certo segredo, embora as pessoas do Expresso, que era o jornal do Balsemão, da propriedade dele, onde ele foi diretor durante muitos anos, soubessem, enfim, lá nos bastidores, porque isso nunca veio a público, naturalmente, da situação, até porque algumas pessoas que trabalhavam no Expresso foram servidas. Ele pediu que fossem testemunhas a favor dele nesses processos judiciais, se bem que isso não tivesse valido nada. O próprio Sá Carneiro foi testemunha da defesa do Balsemão e foi dizer ao tribunal que não acreditava que o Balsemão fizesse uma coisa dessas, quer dizer, que tivesse um filho e não reconhecesse a paternidade. Mas em consciência... Conhecia o Balsemão e sabia perfeitamente que ele não era capaz de uma coisa dessas. Mas afinal foi. Afinal foi, e o próprio Balsemão mais tarde acabou por aceitar e integrar o filho na família, mas já no fim dos anos 80. Na família e nas e na nas empresa. empresas, no seu grupo empresarial e tudo isso. Ele foi um quadro superior do grupo empresa, do Balsemão, e, portanto, isso é o reconhecimento natural. Não pode haver reconhecimento mais forte do que esse. Ainda por cima dos 5 filhos que Balsemão teve, aquele era o mais parecido com o pai, portanto, só por aí já era difícil negar. Fisicamente. Falaste aí no Sá Carneiro, 1978. Em 78 já havia o romance com a Snoop Cassis, ambos casados, que aliás na altura também houve bastantes problemas, até com o Mário Soares e outros políticos. Como é que se descalçou esta bota até ao caso Camarato? Até ao caso Camarato. Descalçou-se da forma mais trágica, que foi a morte do avião em Camarato e a morte de ambos. Mas realmente gerou-se ali um problema que era um semi-problema, não é? Tinha que ver um pouco com a moral dominante na época, que era conservadora, sobretudo para Sá Carneiro. Era uma situação complicada, porque ele estava, enfim, sendo líder do PSD, estava na altura em coligação com o CDS na Aliança Democrática, e, portanto, a Aliança Democrática é uma aliança de direita, e o eleitorado da direita naturalmente é mais conservador e olha para estas situações com muita desconfiança, porque a Snoop Cassis estava divorciou-se na época, mas o Sá Carneiro nunca se divorciou. Aliás, não conseguiu o divórcio, era casado pela Igreja Católica, e a situação era complicada porque a mulher também não lhe concedia o divórcio. E, no entanto, assumiu publicamente essa relação, e isso foi aproveitado pela oposição, concretamente não só por Mário Soares, mas também pelos apoiantes de Ramalhianos, que era o presidente na altura e que estava em choque político com Sá Carneiro. Em 1980, o Sá Carneiro, como sabe, apoiou um outro candidato às presidenciais. Também Carneiro? Também Carneiro. Soares Carneiro. António Soares Carneiro, contra António Ramalhianos, que se recandidatava a um segundo mandato. E, portanto, também havia aí muita hipocrisia, digamos assim, da parte de quem atacava Sá Carneiro por causa disso. Porque os que o atacavam nada direi de Ramalhianos, não. Mas Mário Soares, sabemos bem, também falo disso, que não tinha propriamente uma vida, digamos assim, conjugal inteiramente transparente. Isso, aliás, és autor de uma biografia biografia não autorizada de Mário Soares, e falo disso. Ele até teve uma zanga comigo por causa dessas histórias que eu contei. Vamos então até ao Sócrates. O que é que José Sócrates, enfim, sabemos que ele está legalmente envolvido em outros problemas, mas que jamais pensaríamos que passasse por esta área. A questão de José Sócrates, no fundo, tem que ver um pouco com a Operação Marquês e com estas suspeitas, esta acusação que existe, este processo vastíssimo que está ainda em curso de corrupção, branqueamento de capitais, enfim, evasão fiscal, tudo isso, não é? Que são coisas de milhões, de muitos milhões, dezenas de milhões. E a questão é que o processo que foi investigado pelo Ministério Público, portanto, todos os dossiês outros que foram constituídos, incluem muitas histórias da relação de José Sócrates com mulheres, não por uma questão de mera invasão da intimidade da figura, enfim, é uma figura pública e, como sabe, as figuras públicas não estão sujeitas a uma reserva, do ponto de vista até da jurisprudência europeia, não estão sujeitas a uma reserva da vida privada, da sua intimidade, como estão as figuras privadas. Isso é uma questão jurídica complicada, se calhar não vale a pena discutir aqui. Mas o que é entendido é que a opinião pública tem direito a conhecer muitos aspectos da vida privada das figuras públicas, sobretudo políticos. Mas a questão não é essa. A questão é que
do dinheiro das supostas comissões ilícitas, portanto, resultante da possível corrupção de que é acusado José Sócrates, muito desse dinheiro era aplicado a pagar custos de mulheres que eram mulheres da sua esfera íntima. E é por isso que toda essa informação aparece no processo Marquês. Há uma relação com 3 mulheres, pelo menos, não é? E depois há mais uma história de uma ida, uma tentativa, quando ele vai a São Paulo, Brasil, de procurar uma companhia feminina para estar com ele no hotel, e isso é feito usando como intermediário o primo de José Sócrates, que seria aquele que era o fiel depositário do total dinheiro das supostas corrupções, antes dessa conta, desse dinheiro ter passado para a esfera do Carlos Santos Silva, tal outro amigo famoso de que muito se fala de José Sócrates hoje. Portanto, seriam esses os guardiães do dinheiro que é atribuído a José Sócrates. E porque esse dinheiro é aplicado, digamos assim, a sustentar, entre aspas, várias mulheres, acaba por ser também uma história, ou várias histórias, que vêm a público por essa via. O facto do atual Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não ter nenhuma companhia, uma primeira-dama ao lado, está-nos a fazer voltar aos tempos do Salazar. Porque, desde então, todos, mal ou bem, todos tinham. Sim. Quem ocupou o Palácio de Belém, atenção, bem entendido. Exato, ele está no seu direito. Não sei, a vida sexual de Marcelo Rebelo de Sousa é um mistério. E, portanto, sobre isso... E, obviamente, com todo o respeito, pertence à sua esfera privada e claro, ponto final. Sobre isso não me pronunciei, porque as pessoas que estão ainda no poder, quer dizer, eu também não encontrei histórias suficientemente interessantes que justificassem a referência em livro. Portanto, e do que se sabe de Marcelo Rebelo de Sousa, que é divorciado, teve até 2 filhos, né, do casamento, e que entendeu não voltar a casar-se, e, portanto, existe uma namorada que é chamada namorada oficial, mas que não aparece em cerimónias públicas, e que, de facto, a vida afetiva que possa existir entre ele, Marcelo Rebelo de Sousa, e essa namorada é um grande mistério. Mas eu não investiguei sobre isso e, portanto, também não estou em condições de falar sobre essa matéria. Alguém o fará mais tarde? Sim, mais tarde. Não era, digamos, razão suficiente, porque o que eu procurei foi histórias que envolvessem sexo. Eu não vejo sexo envolvido com Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se ele vai gostar que eu diga isto, mas pode ser que exista, não é? Mas pronto, isso, como dissemos, respeito a essa intimidade. Obviamente, é uma esfera privada do Presidente da República. Por acaso já falei de histórias envolvendo Marcelo Rebelo de Sousa e sexo, mas muito antes de ele ser Presidente da República, ele ser até líder do PSD. Noutros enquadramentos. Numa outra circunstância, numa outra reencarnação, estava ainda no Expresso. Balsemão também estava no Expresso, voltamos outra vez ao Balsemão, a biografia de Balsemão que eu também escrevi. E, portanto, aí houve histórias, de facto, mas isso é uma outra época. São outras histórias. Nem são referidas neste livro. Naturalmente. Neste livro, que é a história libidinosa de Portugal, se não fossem estes casos de Alcova, a história de Portugal teria sido diferente? Sim, teria sido diferente. Nós não teríamos tido a segunda dinastia, e a segunda dinastia foi determinante porque é a dinastia dos descobrimentos, portanto, é talvez a dinastia mais importante para a definição da identidade portuguesa e daquilo que é o principal episódio e de certa forma justifica até a existência de Portugal como país, porque a segunda dinastia aparece, para já é fundada por um filho bastardo de um rei, e aparece por questões que têm que ver com as relações mal resolvidas, afetivas, da parte do rei na altura, Dom Fernando, com uma Leonor Teles, enfim, de quem se tem muito má imagem, que ficou para a história por causa da crónica feita pelo Fernando Lopes na altura, e que não era suposto vir a ser a sua esposa, a sua mulher, porque na altura os casamentos de reis eram feitos por conveniência diplomática, mas o Dom Fernando rejeitou, digamos, uma outra Leonor de Castela, que seria aquilo que os seus conselheiros indicavam, aquela futura esposa que lhe indicavam, para vir a morrer de amores por uma Leonor Teles, portuguesa, com quem viria a casar, portanto, contra tudo e contra todos. E isso caiu mal na corte, caiu mal nas camadas populares, urbanas, caiu mal naquelas classes médias incipientes que na altura estavam a surgir, classes mercantis, etc. Isso deu origem, até porque depois a Leonor Teles tinha um amante, que se veio a saber, que era o Conde Andeiro, e portanto isso deu origem a indignações, revoltas. Provavelmente havia outras razões para que suscitavam a revolta, mas isso serviu de rastilho, digamos assim, para tomar conta do paço, de afastar a Leonor Teles
do poder, porque, entretanto, o Dom Fernando morreu, portanto, ela era a rainha regente, e, portanto, emerge desta circunstância um filho bastardo de Dom Pedro I, que era o pai de Dom Fernando, que é o Dom João, e, portanto, é esse filho bastardo que assassina o amante da rainha, Leonor de Teles, e que depois, mais tarde, acaba por ser rei. E, portanto, casando com uma inglesa, Filipa de Lencastre dá origem a uma outra dinastia que não tinha nada a ver com, digamos assim, com as relações tradicionais dos reis portugueses, que se casavam geralmente com princesas de Leão, de Castela, de Aragão, fosse o que fosse, mas que vai, portanto, a uma outra corte completamente diferente, com sangue novo, e a questão do sangue novo aqui é muito importante. Menos próxima de Exatamente. Espanha. E depois dá origem à ínclita geração, pronto, que nós sabemos, o Dom Duarte, o Infante Henrique, portanto, que dá o pontapé de saída para os descobrimentos, e tudo isso, de facto, dá uma reviravolta completa à história de Portugal. E, portanto, nós temos aí um caso concreto em que relações sexuais acabam por ser determinantes para a nossa existência como país, até. Qual era o papel da Igreja? A independência em relação à Espanha, porque se não fosse isso, provavelmente nós faríamos parte de Espanha. 1640 jamais teria existido. Sim, eventualmente. Também, exatamente, mais tarde. E teríamos, como já ouvi alguém dizer, teríamos também o ordenado mínimo, que era o dobro do que é agora. Portanto, muita gente se calhar lamenta, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Qual era o papel da Igreja no meio disto tudo? O papel da Igreja na altura é determinante, porque a Igreja praticamente definia, quer dizer, punha reis no poder e retirava reis do poder, portanto havia sempre uma calção que a Igreja tinha que dar à essência dos monarcas. Mas era, e havia os conflitos entre monarcas e reis também, mas era condescendente com todo o tipo de traições? Era condescendente com muita coisa, porque a Igreja estava muito ligada também ao poder secular, e, portanto, era cúmplice, embora pudesse haver até às vezes condenações, eram condenações que eu diria que eram mais teóricas, depois práticas, e eram temporárias. Por exemplo, o Dom Afonso III foi excomungado por bigamia. Estava casado com uma francesa, que era a Duquesa de Bolonha, e depois veio para Portugal. Não ligou mais à francesa, de quem aliás não teve descendência, e casou-se com uma portuguesa, e portanto havia duas mulheres ao mesmo tempo, e a francesa queixou-se à Igreja. E portanto a Igreja atuou, mas isto durou uns tempos. Depois, entretanto, as coisas resolveram-se, porque a Duquesa também morreu, e portanto acabou por tudo se resolver, e ele foi readmitido no seio da Igreja, porque à Igreja também convinha, naturalmente, não perder a ligação com o poder temporal, porque isso era fundamental para a essência da própria Igreja. Portanto, esta espécie de cismas, como por exemplo aconteceria mais tarde na Inglaterra, com o Henrique VIII, não é? Que criou por causa de não lhe aprovarem os casamentos, não é? Ou pelo menos um dos casamentos, criou a separação da Igreja Católica em relação à Católica. Portanto, não convinha, portanto é preciso manter um bom relacionamento sempre com o poder temporal, e portanto estas zangas era porque realmente às vezes os reis, muitas vezes aliás devo dizer, a sua prática íntima se afastava daquilo que eram os princípios canónicos, mas depois as coisas eram sempre resolvidas, até porque, por exemplo, havia regras estabelecidas pela Igreja de que não podia haver casamentos entre pessoas da família, portanto o incesto, não é? Até um certo grau, mas muitas vezes eram pedidas dispensas, digamos assim, do cumprimento dessa regra a Roma, e Roma dava a dispensa porque também lhe convinha que esses casamentos se realizassem por outras razões, não é? Todos, a proteção da própria Igreja. Era prática quase todos os reis, não sei se na totalidade, terem filhos bastardos? Quase todos. Era uma prática muito frequente, e não só aqui em Portugal, porque o rei tinha um poder absoluto na época, e esse poder absoluto era o poder também que era exercido sobre os seus súditos, e portanto um rei era atraído por uma mulher e achava que podia simplesmente levá-la para a alcova, não é? Sem qualquer tipo de obstáculos. Não era para se casar com ela, não era para ficar amante sequer, muitas vezes, embora houve casos de essas amantes concubinas, que eram chamadas barragãs, que era um termo que era muito usado, e portanto que ficou consagrado também, embora hoje se use pouco, mas eu falo muito desta palavra barragã. Houve barragãs que estabeleceram relações afetivas com os reis, e portanto essa relação acabou por durar muitos anos, muitas vezes em simultâneo com o casamento. Afetivas e efetivas, exatamente, as duas coisas. Mas muitas eram apenas mulheres de passagem,
E isso era considerado um direito natural do rei, até porque havia na época medieval chamado direito de pernada, não é? O senhor feudal também podia ter relações sexuais com a serva que era a seguir ao casamento, com o servo, e portanto tudo isso era enfim, uma prática distante, mas que espelhava o domínio masculino, portanto, que o homem tinha sobre as mulheres, não é? Na sociedade. Há pouco falaste aí do papel da Igreja Católica. Qual é o papel num dos episódios da Madre Paula e do Mosteiro de Odivelas? Eu já comparei o Mosteiro de Odivelas a um lupanar. Não são coisas muito diferentes. Desde a sua criação, foi fundado por Dom Dinis. E Dom Dinis já teve amores com freiras logo nessa altura, no início. E isso atingiu o apogeu, depois essa função do Mosteiro de Odivelas, com o Dom João V. O Dom João V chegou a ter filhos de freiras professas que estavam em Odivelas, mais do que uma, não só de uma. Uma delas, a Madre Paula. A Madre Paula foi a amante mais famosa de Dom João V. Essa relação durou vários anos, inclusive o Dom João V construiu um palácio anexo ao Mosteiro de Odivelas para ela viver. Era um palácio com um luxo perfeitamente, aliás, correspondente à época, um luxo barroco, não é? Estamos a ver na época barroca, havia muito ouro do Brasil, portanto, a corte era muito rica na altura, e portanto, talhas douradas, banheiras em prata, ou penicos, ou seja o que for, enfim, vários tipos de luxos com que essa habitação foi construída, incluindo criadas, portanto, servas que estavam ao serviço da Madre Paula, e portanto ela era quase uma rainha, tinha quase tratamento de rainha, sendo que a rainha, que era a Dona Mariana de Áustria, existia ao mesmo tempo, embora muito desgostosa com toda essa situação, deve dizer-se. Não houve divórcios? O divórcio não era prática corrente, quer dizer, apesar de ter havido alguns. Não, mas existia enquanto figura jurídica? Existia, mas era preciso pedir autorização a Roma, e essa autorização só era dada a título muito excepcional. Tinha que haver razões muito fortes para que isso acontecesse. Portanto, o casamento jamais se poderia desfazer. Se, por exemplo, a mulher não desse filhos ao rei, havia razões legítimas para desfazer o casamento e para ele procurar outra mulher. Houve algum casamento não consumado, por exemplo? Houve. Eu penso que o casamento do Dom Pedro V... não estava lá, não é? Rezam as crónicas. Exato, que o casamento de Dom Pedro V com a Dona Estefânia, a rainha Dona Estefânia, poderá não ter sido consumado. O casamento mais polémico, talvez, que é do Dom Afonso VI, também quase de certeza não foi consumado, porque logo a seguir à noite de núpcias a rainha queixou-se ao seu confessor de que dali não iria sair descendência, portanto foi imediato. Portanto não lhe deu uma segunda hipótese? Acho ou que ele tentou durante um mês ou dois, houve várias tentativas, mas hipóteses todas goradas. E a tal ponto que, portanto, percebendo-se que o rei seria incapaz, provavelmente é impotente, não é? Incapaz de produzir descendência, ele foi apiado do poder pelo Dom Pedro II, que era o irmão, o futuro Dom Pedro II, na altura apenas infante Dom Pedro, e portanto o Dom Pedro tinha essa capacidade, digamos assim. E tanto mais que ele veio casar-se com a rainha, que era a cunhada, não é? Que era casada com... Ou seja, ela casou com dois reis. Ela casou com dois reis, com Dom Afonso VI. Mas por causa dessa descendência só lhe deu uma filha, e essa filha não teve filhos porque não casou sequer, portanto também aí não foi muito produtivo. Mas Dom Pedro II depois teve outros filhos bastardos. Houve algum caso de homossexualidade? Fala-se do Dom Sebastião. Isso é um mito ou é uma verdade histórica? Do que eu apurei, parece-me que é um mito. Eu acho que o Dom Sebastião provavelmente também não teria, não sei se seria impotente, mas também teria algumas dificuldades, até por problemas de doença na infância, teria dificuldade em ter um relacionamento sexual. Não se conhecem, aliás, ele não casou, portanto, como sabem, não se conhecem sequer amantes, namoradas, fosse o que fosse. Mas no que respeita à homossexualidade também há até teses sobre isso, incluindo também teses relacionadas com uma suposta homossexualidade do infante Dom Henrique, que também não casou e de que também não se conhecem mulheres. Mas eu, de concreto, penso que são mais as vozes do que as nozes.
há uma história de homossexualidade de Dom Pedro I, e que, no entanto, o Dom Pedro I, a sua virilidade, no que respeita às mulheres, não estava posta em causa, como se comprovou com Se calhar Inês de era, Castro, se calhar entre era outros, bissexual. Podia ser bissexual, mas há uma relação com um escudeiro, e essa relação é referida de uma forma muito ambígua pelo Fernando Lopes. Lá está, vamos mais uma vez voltar ao Fernando Lopes. E quando o escudeiro acabou por ter uma relação com uma mulher, que aliás era casada com um oficial de justiça do Dom Pedro I, e quando o Dom Pedro I descobriu isso, também era difícil esconder essas coisas no seio da corte, acabou por ordenar que fosse capado o escudeiro. E ele sobreviveu. E o Fernando Lopes diz que ele sobreviveu, mas teve aqueles indícios físicos da perda dos testículos. E isso é muito curioso, porque é considerado uma espécie de quase uma relação, uma reação de ciúmes. Mas levado ao extremo. Levado ao extremo. Naquela altura também, portanto, com o poder absoluto dos reis, tudo isso era possível. Mas fala-se, essa terá sido a primeira história de homossexualidade existente na corte, entre reis portugueses. Mais tarde há uma outra história relacionada com, enfim, que está envolvido o Dom João VI, também, com um camareiro, e também era seu confidente, mas são episódios muito pontuais, devo dizer, não há assim uma história, digamos, de uma homossexualidade permanente. Era mais o escândalo da homossexualidade eventual do que propriamente uma traição exato. Conjugal. E mais circunstâncias muito pontuais que levavam a isso, como aliás pode acontecer muitas vezes. O povo não penaliza muitos prevaricadores, pois não? Até é bastante condescendente. Com exceção dessa história da Leonor Teles e do Dom Fernando, é verdade que o povo não prevarica, não penaliza. Condescende. E por vezes até acha que é interessante, porque isso é a prova de virilidade dos reis, como por exemplo acontecia com o Dom Afonso III. Quer dizer, o Dom Afonso III, as suas relações, lá está, o tal caso da bigamia e outras relações que ele mantinha, à vista de toda a gente, eram consideradas uma virtude até do próprio rei, porque sim senhor, tínhamos um rei que transpirava saúde, como se demonstrava pelos seus vários relacionamentos femininos, e ninguém levou a mal todas essas coisas, essas histórias. O que é que te levou a investigar esta vida privada destas figuras com 900 anos de história, até à atualidade? O que me levou a fazer isso foi justamente o peso que eu senti que o sexo tinha, muitas vezes, digamos assim, para a definição dos acontecimentos históricos. Sem este tipo de práticas sexuais, fora daquilo que é convencional, a nossa história teria sido muito diferente. E portanto, eu achei que era interessante fazer um condensado, num único volume, de todas essas histórias, porque isso nunca tinha sido feito. Embora eu deva dizer que há muitos livros que abordam estas histórias, mas que é uma bibliografia parcelar. E portanto, o meu interesse foi, e o meu objetivo foi juntar, e fiz essas leituras de vários livros existentes, e portanto, sem esses livros, sem essas pesquisas feitas antes de mim, eu não teria feito este livro, até porque eu devo dizer que o livro não tem muita pesquisa própria. O livro baseia sobretudo em leituras de bibliografia já existente, e portanto o que eu tentei foi juntar tudo num único volume. Sobretudo tem alguma pesquisa, sobretudo nos períodos mais recentes, mas não é uma pesquisa assim que eu direi que é muito aprofundada. Eu tive muito menos trabalho a fazer este livro do que as biografias que eu escrevi, por exemplo, de Mário Soares, de Balsemão, de José Saramago. Isso tive que fazer pesquisa própria, portanto durou muito mais tempo, sem dúvida nenhuma. E contavas com eventualmente a opinião contra dos próprios visados? Tinha esse obstáculo porque com o Balsemão, por exemplo, ele não quis falar comigo, embora eu devo dizer, eu tenho que lhe fazer justiça, porque ele aceitou dar autorização para que eu consultasse arquivos que tinham que ver com o seu percurso de vida, fosse a ficha militar, fossem as notas na Faculdade de Direito ou no Liceu. Portanto não recusou nada a esse respeito, e isso dependia, a consulta desses dossiês dependia da autorização do próprio, a sua ficha na PIDE, por exemplo, também. Mas ele não quis falar, porque dizia que tinha o seu projeto de autobiografia de memórias, não sabia bem o que era, e portanto reservava-se para esse volume, esse livro. Que ainda não existe. Mas a verdade é que ele, além de não ter falado comigo, nenhum membro da sua família quis falar comigo. Nem os filhos do primeiro casamento, nem os filhos do segundo casamento, nem as respectivas mães,
nem a tal amante Isabel Spito Pinto, filha do filho, entre aspas, ilegítimo, não gosto da expressão, mas aplico aqui, porque na altura, de facto, é ilegítimo à lei da época, nem o próprio filho, e, portanto, aí tive o boicote completo, e, portanto, tive que ir a outras fontes que rodeavam, digamos assim, o núcleo familiar central. Houve histórias que ficaram por contar? Há sempre histórias que ficam por contar e, portanto eu não tenho a pretensão de saber tudo. Mas dá um segundo volume? Alguém que o faça. Não serei eu. Eu Porquê? Quero dedicar-me... Não quero ficar sempre agarrado ao mesmo tema, prefiro dedicar-me a outros projetos diferentes. Houve algum caso que ficou por revelar, por exemplo? Quer dizer, se eu soubesse, se eu não pude revelá-lo no livro, também não iria revelar aqui. Estamos a falar de casos mais atuais, obviamente. Há situações, eu como disse, não fui até àqueles que estão no poder atualmente. Se há casos ou não, também não vou falar. Não vou dizer. Ora bem. Agora, há histórias antigas de que nem eu, nem muitas pessoas têm a certeza. Uma célebre história de uma suposta bastarda de Dom João VI, que depois foi para a Espanha, fugiram com ela, que é uma história muito complicada, porque houve um médico que era um íntimo do rei, que assumiu essa paternidade, mas poderá ter assumido apenas para defender a honra, enfim, entre aspas, de Dom João VI. E, portanto, sobre isso nunca se esclareceu bem se de facto o caso da bastarda consagrou-se com esta expressão como uma situação que se prolongou ao longo do tempo, que foi objeto da curiosidade de vários historiadores e que nunca se chegou a nenhuma conclusão concreta. Portanto, há muitas, isto trouxe só dar um exemplo, há muitas histórias pontas soltas que nós não sabemos. Por exemplo, os filhos de Dom João VI e de Carlota Joaquina, eles oficialmente tiveram 9 filhos. E o que se diz até de testemunhos da época e posteriores, como por exemplo Raul Brandão, é que a partir do 4º ou 5º filho já não eram filhos de Dom João VI, eram filhos de Carlota Joaquina, mas com outras relações, incluindo o Dom Miguel. Eles deram origem a 2 reis portugueses, primeiro o Dom Pedro IV e depois o Dom Miguel. O Dom Pedro IV, sim, era filho do casamento, ou dos dois. O Dom Miguel poderá não ser, até se apontam possíveis pais alternativos, que não Dom João VI. E portanto, aqui a história divide-se. Há os que dizem que não, isto é tudo, não passa de rumores, e porque aqueles que não gostavam de Dom João VI puseram isto a correr. Mas depois há outros que garantem que sim, senhor, e o próprio rei terá dito que, por exemplo, quando nasceu o Dom Miguel, que ele já há 2 anos não tinha relações com a rainha, relações sexuais, e portanto não seria de certeza filho dele. E isto nunca, mesmo hoje em dia, com todas as investigações que se fazem, nunca ficou devidamente esclarecido. Lá está, isto até podia alterar bastante a história, porque o Dom Miguel foi rei, e hoje em dia, digamos assim, o pretendente da coroa, como se sabe, o Dom Duarte, tem origem no ramo miguelista. Portanto, se o Dom Miguel não tinha pingo de sangue real, quer dizer, todo esse ramo também não tem legitimidade para reivindicar não tinha o trono. Naturalmente. Joaquim, uma última questão. Daqui a 100 anos, por exemplo, alguém poderá vir a investigar os políticos de hoje? E se isso acontecer, pode descobrir alguma coisa que hoje não sabemos? Sim, pode sempre descobrir-se coisa. Há sempre histórias que existem potenciais. O que vem a público, se calhar, é apenas uma ponta do iceberg. Eu acho que é sempre assim. E, portanto, mesmo aquilo que já foi publicado ainda pode estar sujeito a escrutínio e também a aprofundamento para se descobrir novas histórias. E tenho a certeza que existem. Alguém que faça esse trabalho? Sim, alguém que faça esse trabalho, outros. Daqui por muitos e longos anos. Eu dizer que eu nem sou historiador. Quer dizer, a minha curiosidade por estes assuntos vem do meu trabalho jornalístico no passado, e a partir de certa altura comecei a escrever livros sobre história contemporânea de Portugal, mas eu não sou historiador, e portanto os historiadores poderão talvez com mais profundidade tentar vasculhar os arquivos e as fontes e procurar novas histórias. E os segredos da alcova. História libidinosa de Portugal, sexo e poder, da Fundação aos nossos dias, de Joaquim Vieira. Joaquim, mais uma vez, muito obrigado por aqui teres estado. Foi excelente ter esta conversa contigo e espero que brevemente nos possas trazer mais revelações sobre, eventualmente, outros temas também graves da atualidade. E faço votos de boas leituras para quem está obviamente, a ouvir esta entrevista. Naturalmente, e a ver também. Muito obrigado, até à próxima. Um abraço. Obrigado.